here's the deal, folks. Today we are with Diana once again. She's a great teacher. One of the few, like the FBI guys, who are honest and valuable. So, welcome. Pois é, caros ouvintes, esta foi uma caracterização possível de Joe Biden, enfim, o homem sempre com máscara, e que começou já aqui assim com algumas polémicas, nomeadamente com esta questão do FBI ou FBI, se quiserem uma coisa mais americanizada, sobre alguns serem valiosos ou não, e também sobre aquilo que tem sido a perseguição, também que agora as agências noticiosas mais à direita, mais para o Trump, que ainda estão de vivas, vão fazer sobre isso. Uma vez mais estamos aqui com Diana Soler, professora na FCSH, e que já é a sua terceira participação aqui no podcast Conversa, portanto já faz parte do lote dos convidados residentes, portanto algures aqui na casa tem um espaço, e portanto hoje estamos aqui para falar justamente deste mês, passou um mês basicamente que Biden tomou posse, que passou a ser presidente efetivo dos Estados Unidos da América, e que já muitas coisas há a falar, muitas coisas mudaram, mas também, e começando aqui por uma publicação sua também, que me chamou bastante a atenção, que é o facto do espaço noticioso em relação a Biden ser, no caso aqui português, ser muito diminuto comparado com aquilo que eram aberturas de telejornais com polémicas que Trump fazia, e Biden está a fazer algumas, como o facto de ter ido para a sua casa no Delaware, quando havia uma lei que obrigava que ninguém saísse das suas casas e se deslocasse para as suas terras, porque, enfim, existem outras festividades nos Estados Unidos da América. Professora, bem-vinda, uma vez mais. Obrigada pelo convite. Começando... Relativamente a essa publicação, eu acho que é muito importante percebermos que a América, quer dizer, não parou. Nós podemos agora ter deixado de perceber, só de saber o que é que se passa nos Estados Unidos, mas passa-se muita coisa e ao mesmo tempo, e peço desculpa aos meus amigos jornalistas, que eu tenho uma série de amigos jornalistas que são ótimos jornalistas, mas um bocadinho para percebermos a crise que a imprensa está a passar, não é? No fundo, mesmo os órgãos de comunicação social, que não é suposto serem sensacionalistas, deixaram simplesmente de olhar para a América e para o que se está a passar e para as mudanças políticas que estão a acontecer, porque o Biden é chato, não dá notícias polémicas, é aborrecido, não tem... Perdeu-se um pouco o showbiz, não é? É, e eu acho que isso é muito, muito negativo para nós, porque independentemente daquilo que possa acontecer daqui para a frente, e eu não estou muito esperançada, nem muito otimista relativamente ao futuro dos Estados Unidos da América, ainda estamos a falar do país mais poderoso do mundo e do nosso aliado mais importante. E, portanto, eu gostaria que os órgãos de comunicação social portugueses não esquecessem que não é só o sensacionalismo que dá notícias, há coisas importantes a acontecer das quais nós devíamos ser informados. E a maneira como o Joe Biden se tem comportado, e eu nem sequer essas polémicas me parecem particularmente importantes, mas no fundo as medidas que ele tem tomado enquanto presidente são importantes para o mundo, e são importantes particularmente para países como Portugal, onde a aliança com os Estados Unidos é uma coisa muito importante, da qual, deixem-me lembrar-vos, depende a nossa segurança. Exatamente. Portanto, acho que quer dizer, foi um post numa rede social, mas acho que há aqui uma dinâmica de desaparecimento dos Estados Unidos da nossa vida noticiosa, que eu sei que a pandemia ocupa muito tempo, etc., mas que não devia haver, porque ainda há uma dependência muito grande da Europa relativamente aos Estados Unidos, e a Europa parece que quer por força esquecer essa dependência, mas lá por esquecer não quer dizer que ela deixe de existir. É que é muito isso, é que parece que agora já só existe Jair Bolsonaro, portanto agora neste momento é perseguição, por assim dizer, jornalística a Jair Bolsonaro, do estilo, já batemos um,
vem ao próximo, não é? Parece que é um pouco isto que às vezes as redações transmitem. Mas há aí um ponto, deixa-me só dizer, há aí um ponto que não foi a imprensa que abateu Trump. Quanto sim, sim. muito foi a imprensa que ajudou a eleger Trump e que continuará, digamos, a dar voz a Trump e aos trumpistas, porque o movimento, quer dizer, aquilo que Trump criou, todo o novo programa que Trump criou, está vivo e recomenda-se, e a imprensa continua a dar cobertura a tudo isso. Aliás, estávamos aqui a falar previamente, hoje os jornais já dão com grande satisfação que o processo do impeachment vai avançar para o Senado, e portanto vamos ver o que é que acontece no julgamento, etc, etc. Portanto, o que nós podemos pensar cá em Portugal é que a única coisa que está a acontecer nos Estados Unidos é que o julgamento do impeachment já começou. Exato. Sendo que muitos poderão perguntar neste momento, mas porquê um impeachment agora? Porque ele já não é presidente, mas é que com este impeachment impossibilita que Donald Trump se possa candidatar para 2024. Portanto, é um impeachment, vamos dizer, preventivo, por assim dizer, do ponto de vista político, de não haver uma candidatura. Sim e não. Eu estou convencida que o impeachment não vai passar, porque seriam precisos 17 republicanos no Senado votarem a favor do impeachment e eu duvido muito que isso vá acontecer. E já houve democratas que também disseram que não iam votar favoravelmente também, porque acham que isso não é correto. Sim, quer dizer, não, porque no fundo, quer dizer, isto no fundo acabou, o que este impeachment verdadeiramente digamos, é uma tentativa de um conjunto de democratas zangados com Trump, e com razão, que eu acho que emocionalmente criaram, digamos, uma forma de castigar o presidente politicamente, que do meu ponto de vista não faz qualquer tipo de sentido, e que só serve para, no fundo, enraivecer e tornar mais agressivas as hostes do trumpismo. E, portanto, eu acho que há um certo juízo nos democratas que não querem votar a favor do impeachment. Até porque, na verdade, o que é difícil passar é o impeachment, porque a coisa não é automática. Se o impeachment passar, então pode-se passar mais uma diretiva, e aí pode passar com maioria simples, portanto os democratas poderiam passá-la sem a ajuda dos republicanos, de que Trump não se pode candidatar em 2024. Mas uma coisa não, quer dizer, o impeachment tinha que passar para que essa diretiva passasse, e não vai acontecer. Portanto, isto, acima de tudo, é uma tentativa de castigar Trump, e eu acho que acaba por saldar numa forma de enraivecer e de dar força aos trumpistas, de fazer Trump uma espécie de um mártir para quem quer acreditar. Aliás, eu escrevi isto publicamente, para quem quer acreditar que a eleição foi roubada, para quem quer acreditar que o legítimo presidente é Donald Trump. Isto são só mais munições para essas pessoas terem razões para se queixarem do sistema, quer dizer. Portanto, eu acho que este impeachment é um verdadeiro disparate do ponto de vista político. Angela Merkel Atenção, não que Donald Trump não tenha feito coisas muito graves, sim. E inclusive que possa ter tido algum papel de incitamento daquilo que aconteceu no Capitólio no dia 6 de janeiro. Agora, para isso há tribunais. Isso é um crime, e para isso há tribunais. Exato. E os tribunais americanos têm toda a legitimidade para julgar Donald Trump da maneira que quiserem. E acho bem que julguem, porque acho que não se pode abrir precedentes. Se efetivamente Trump incitou a invasão do Capitólio, acho que é muito importante que ele seja julgado e que seja julgado criminalmente por isso. Agora, politicamente, acho que não faz sentido, pelas razões que acabei de dizer. Não por ele ser ou não ser culpado, mas porque, no fundo, este programa é sobre o Biden e nós já
estamos a falar Era sobre isso, era isso que eu ia dizer, justamente, só mesmo para terminar, que Angela Merkel e Emmanuel há muito Macron. tempo, não é? Porque isto é que acaba por ocupar as nossas cabeças e as cabeças dos americanos. E o que os americanos precisam neste momento é de se reconciliarem, de encontrarem uma forma de fazerem política, que é uma coisa que nós não sabemos ainda se Biden vai conseguir fazer. E mais uma vez eu digo, não sou muito otimista. E isto é gasolina para o fogo, para que isso não aconteça. Exatamente. Isto só mesmo para terminar, então, que Angela Merkel e Emmanuel Macron, na altura que o Twitter baniu Donald Trump, foram as únicas vozes europeias que me recordo que disseram que o Twitter não devia ter feito isso. E lá está, houve depois também uma outra contra-campanha contra o Twitter, no sentido de, por exemplo, porque não banem também o primeiro-ministro do Irão, por exemplo, também. E, enfim, outros que têm discursos também belicistas e etc. Portanto, fica apenas esta nota. Professora, os 100... Mas deixe-me só dizer uma coisa, essa Força. nota é uma bela nota, porque eu também escrevi sobre isso, também me insurgi, porque eu acho que de facto não... No fundo também estávamos a ter um bocadinho esta conversa antes de começarmos a gravar. A liberdade de expressão é uma coisa preciosa e ninguém pode ser banido. E é isso que, no fundo, é isso que Merkel e Macron estavam a defender, não estavam a defender Trump em si, estavam a defender a liberdade de expressão, não é? É isso. E se o Trump quiser dizer todo o tipo de disparates no Twitter, então que diga. Agora, nós quando defendemos a liberdade de expressão de uma forma concreta, de uma forma firme, nós temos que estar preparados para que haja um conjunto de pessoas que digam coisas que nós não gostamos e com as quais nós não concordamos. Mas isso não pode ser razão para banir as pessoas dos seus canais de comunicação com as pessoas. Não pode. Exato. Porque senão qualquer dia... E quem é... e há uma segunda coisa... Senão isto começa a caçar a bruxa, não é? Não é só começar a caçar às bruxas. Outra coisa que a Merkel e que o Macron falaram, que é muito importante, é que, no fundo, quem decide quem pode falar ou quem não pode falar é uma empresa corporativa que também quer defender a sua imagem. E, portanto, nós nem sequer sabemos da bondade das razões de terem banido o Trump ou não das redes sociais. Portanto, não me parece que nada disso tenha importância do ponto de vista da democracia, nem que ajude a causa de ninguém a não ser do próprio Trump. É muito isso. Os 100 dias, no caso americano, é um oásis, não é? Algo que todos os presidentes querem, até ao seu 100º dia de mandato, fazer algo extraordinário ou põe algo na agenda que seja lembrado para sempre no tempo e no espaço. O caso de Biden é uma ampla vacinação e, portanto, temos neste momento estados de beisebol que se transformaram em grandes campos de vacinação em massa, não é? Que já quem por cá fala em fazer-se a mesma coisa com o Altice Arena e o Superboc Arena no Porto também. Portanto, este é como começou a campanha de Biden e como irá acabar eventualmente os seus 100 dias, ou seja, com a vacinação e a luta persistente à Covid. Sim, mas isso ele fez uma série de outras coisas já. Nomeadamente nas questões da política internacional, ou fez, ou enfim, fez. Sim, mas já vamos. Alguns... Sim, mas professor, já vamos discutir a parte da campanha internacional, temos que falar de Rússia e China, claro, até pelo artigo que o Politico escreveu também e ilustra Biden de mãos fechadas em reflexão, e de um lado está o urso e do outro lado está o dragão, portanto, Rússia e China. Portanto, China. Não, eu acho que o Biden tem esse problema fundamental para resolver nas mãos, quer dizer, como qualquer outro político neste momento, mas o Biden, por sorte ou por azar, não é? Cai na presidência ou transforma-se no presidente dos Estados Unidos quando começa a haver um número de vacinas suficientes para se poder fazer uma campanha de vacinação à séria. E há uma promessa dele que os primeiros 100 dias são dedicados a vacinar, eu já não sei quantos % da população, mas uma parte considerável. Por acaso eu vi há 2 ou 3 dias que já tinham sido vacinadas
cerca de 10% da população americana, que é muita gente, mas a promessa ainda está por cumprir, portanto eu não tenho dúvidas que se está a montar uma grande operação para que haja uma vacinação em massa, até porque o Covid-19 nos Estados Unidos foi uma tragédia, provavelmente foi a razão pela qual Trump perdeu as eleições, e o Joe Biden tem que estar à altura de tentar resolver esse problema com a maior rapidez possível. O que nós estamos agora aqui a assistir um pouco a nível mundial, o El País escrevia um artigo muito interessante sobre isso há uns dias, é entre uma batalha entre o homem e o vírus, sendo que o homem agora tem a vacina, mas tem que ser suficientemente célere para que as mutações do vírus não transformem a vacina numa coisa obsoleta muito depressa. Já temos 3 Para que mutações, se não é? crie imunidade de grupo suficiente, uma imunidade de grupo o mais rapidamente e suficientemente forte para que mesmo as mutações do vírus, quer dizer, não sejam tão impactantes como estão a ser, não é? E portanto eu acho que Joe Biden percebeu isso muito bem e está a fazer aquilo que pode, que é humanamente possível, a um presidente e uma equipa logística monstruosa, uma população de 300 milhões, para tentar vacinar o máximo de pessoas possível no mínimo tempo possível. Os Estados Unidos têm uma grande vantagem, que é as vacinas que até agora parece terem melhores resultados, que as da Pfizer e da Moderna, são fabricadas nos Estados Unidos, ou uma grande parte delas, e portanto não têm tido, por exemplo, os problemas logísticos que a Europa tem de adquirir vacinas. Vamos ver como é que as coisas continuam e vamos ver como é que as próprias vacinas se vão adaptar às novas estirpes, porque isto, na verdade, é uma batalha um bocadinho inglória, porque se por um lado nós conseguimos vacinas em tempo recorde, por outro lado esquecemos que fabricar, e conseguimos porque havia tecnologia nova, e as vacinas que verdadeiramente estão a funcionar são as vacinas, as chamadas vacinas RNA, que são as tais que são feitas com tecnologia nova, que no fundo, isto é uma explicação um bocadinho técnica e eu não sou técnica destas coisas, mas interesso-me por este assunto, obviamente. São vacinas que são fabricadas com uma proteína e não com anticorpos. E essa proteína que é injetada no corpo humano é uma proteína que dá instruções ao corpo relativamente aos anticorpos que tem que desenvolver e não imuniza o corpo através dos próprios anticorpos. E por isso é que se conseguiu fazer a vacina tão depressa e por isso é que as vacinas RNA, que são as da Pfizer e da Moderna, estão a ter muito melhores resultados que as outras vacinas, porque as outras vacinas estão dependentes da criação do próprio anticorpo. Isso é mais complicado de fazer e pelos vistos, quer dizer, eu nunca me interessei por estes assuntos antes até agora, mas pelos vistos têm menos resultados em determinados grupos etários, são mais difíceis de fabricar porque a criação de um anticorpo a partir do vírus que não seja nocivo para o próprio corpo é mais difícil do que o uso desta tecnologia que só tem que ter informação genética, enfim. Portanto, digamos, nós temos aqui um problema que é esse, que é um problema norte-americano, mas é um problema internacional também. Que há 7 vacinas neste momento a circular no mundo, e aparentemente só 2 delas é que são, até agora, têm o poder de aniquilar o vírus a 95% e são suficientemente manipuláveis para muito rapidamente se adaptarem às novas tipos do vírus. O resto das vacinas nós ainda não sabemos. Exato. Ou melhor, não sabemos nem das russas nem das chinesas, porque essa informação simplesmente não existe. E em relação às europeias, sabemos que era da Johnson & Johnson, que era da AstraZeneca, têm problemas. Sim. A da AstraZeneca relativamente aos maiores de 65 e a Johnson & Johnson relativamente à imunização das pessoas em geral. Exato. A França abriu, ou vai ainda abrir durante esta semana, mais 2 centros de produção. Portanto, é também um sítio porque parece que a França também vai entrar na corrida para a vacina, portanto, produzir ela própria também uma vacina, mas sim, já vai ter dois sítios de produção do que já existe.
Mas estava aqui a ver os números e Joe Biden, para os seus 100 dias, quer vacinar 100 milhões de americanos. Portanto, 1 Ainda milhão por falta um dia, bocadinho. basicamente. Mas a própria administração já veio recuar um bocado em relação a esses números. Sim, eu acho que isso tudo, na verdade, eu acho que os Estados Unidos têm, até porque têm uma força militar muito grande e muito bem preparada, portanto também essa força militar, no fundo nos Estados Unidos, como em muitos outros países, e agora aparentemente em Portugal também, é que é responsável pela logística da vacinação. E se há coisa que os militares sabem fazer é logística, portanto eu estou mais convencida que o atraso, digamos assim, que pode haver nos Estados Unidos relativamente às vacinas, está mais relacionado com o facto de fabricar vacinas ser uma coisa complexa, não é como fazer tupperwares ou... É uma coisa complexa, fabricar vacinas em massa é uma coisa complexa, e no fundo os países não podem prometer sem terem a certeza que, ou quer dizer, poder podem, não é? Mas veja o que está a acontecer na União Europeia, não é? Eu tenho a certeza que a senhora van der Leyen gostaria muito que neste momento uma parte muito mais significativa da população europeia já estivesse vacinada. Só que as vacinas não chegam. Não chegam porquê? Porque os próprios laboratórios não estão a conseguir dar resposta. E quando os laboratórios não dão a resposta, nós não temos vacina para vacinar as pessoas. Portanto, vamos desejar muita sorte nesse aspecto ao Joe Biden, vamos desejar muita sorte nesse aspecto à senhora van der Leyen, e vamos desejar ainda mais sorte aos países que simplesmente não têm fundos para adquirir vacinas neste momento, e que terão que viver com a falta delas durante pelo menos uma quantidade de meses valentes. Eu acho que aqui o problema no fundo é a gestão das expectativas, quer dizer, nós começámos o ano de 2021 a pensar que era o ano em que íamos ser todos vacinados e o ano em que íamos começar a ter uma vida normal, e estamos a chegar ao segundo mês de 2021 a pensar que todas aquelas promessas que nos foram feitas, e eu nesse aspecto não duvido da boa vontade dos políticos relativamente a isto, porque ser um político nesta altura só pode ser um pesadelo, não é? As pessoas devem acordar várias vezes durante a noite a pensar no problema que têm em mãos, mas nós na verdade, a nossa dependência neste momento é da celeridade dos laboratórios e da eficácia das vacinas e da mutação dos vírus. E isso não há político nenhum que possa controlar. Aliás, tem-se posto dinheiro e dinheiro e dinheiro e dinheiro e dinheiro nos laboratórios, especialmente os Estados Unidos, e aí justiça lhe seja feita. O Trump foi um grandíssimo impulsionador desse tipo de injeção de dinheiro nos laboratórios, que tinham mais hipótese de criar vacinas viáveis em tempo útil. Agora nós estamos verdadeiramente dependentes de que esses laboratórios sejam capazes enfim, de delivery, de entregar o produto no momento certo, que não têm sido capazes de dar resposta, a verdade é essa. E também não se pode culpar os laboratórios, quer dizer, isto é um assunto muitíssimo complexo, não quer dizer que não haja muita gente a encaixar dinheiro com tudo isto, mas isto é um assunto muito complexo, que implica uma grande, digamos, uma grande entrega e uma grande complexidade que nós não estávamos preparados para ter que enfrentar. E muito foi feito, quer dizer, e muito foi feito. Agora, ao mesmo tempo que isto tudo acontece, estamos todos muito cansados, os americanos com certeza muito cansados estão, e estamos a ter que lidar com um cansaço que nos torna muito mais vulneráveis a esta corrida contra o tempo, vírus de um lado, homem do outro, ciência do outro. Mas ao menos sentimos que esta administração Biden
tem tido, enfim, tem tido a preocupação de ouvir a ciência e de seguir as suas instruções. É um pouco isso, e resta-nos também de aguardar que tipo de instruções é que vamos receber, não é? Porque isso importa-nos também de entender isso. Estamos todos aqui em suspenso. Mas já agora nos Estados Unidos é importante dizer uma coisa: nos Estados Unidos as medidas de confinamento e as medidas de contenção do vírus não são federais, são estaduais. Exatamente. Portanto, nesse aspecto que é algo que também estamos a assistir no próprio Brasil, não é? Daí temos essa guerra entre o Bolsonaro e o governador de São Paulo. Muito bem, muito bem. Sim, aqueles dramas em Manaus, etc, etc. Quer dizer, com certeza que o Estado Federal tem que estar pronto para injetar capital e tentar ajudar a suprir as faltas, mas as medidas de confinamento, a preparação dos hospitais, isso tudo cabe ao Estado Federal e não ao Estado, peço desculpa, ao Poder Estadual, cabe ao Governador do Estado, não cabe ao Presidente da República. Portanto, isso também é uma coisa, enquanto o plano de vacinação nacional aí já tem, ainda que digamos, em concertação com os Estados, isso já é uma coisa que depende do Presidente da República. Aliás, de uma forma estranha, nós estamos a assistir à mesma coisa na Europa e nos países europeus, não é? Enquanto a União Europeia não tem, e a Comissão Europeia não tem qualquer atribuição de capacidades no plano da saúde pública, está a ser a Comissão Europeia que está a ter um papel fundamental na distribuição das vacinas e na compra das vacinas. É a mesma coisa, quer dizer, no fundo é um modelo que está a ser adotado um bocadinho por todo o mundo. Exato, porque tem que haver sempre uma voz de comando, não é? E, portanto, se estamos não a União só Europeia... por causa disso, mas também Sim. por causa do dinheiro, não é? Sim, as coisas têm que e lá ser está, e a União controladas. Europeia, exato, e a União Europeia tem assumido, eu acho que, enfim, obviamente que a pandemia não é boa para ninguém, mas eu acho que a pandemia foi boa para a União Europeia, no sentido da sua afirmação enquanto dizermos somos alguém que faz falta e a Europa está a conseguir ter as vacinas e está a conseguir todos estes planos de recuperação económica, etc., é tudo obra da Comissão Europeia, da União Europeia, per si. Portanto, acho que foi bom vermos que, de facto, a União Europeia faz sentido quando nós vemos, dia após dia, várias vozes levantarem-se contra a União Europeia e dizer que a União Europeia só perdemos soberania para a União Europeia e que não ganhamos nada com a União Europeia. Eu acho que isto é uma boa amostragem do essencial que é a União Europeia. Olha, não sendo eu especialista na União Europeia, nas questões europeias, aí eu vou fazer só dois pontos, aqui eu vou fazer só dois pontos muito rápidos. O primeiro é que, de facto, nas atribuições que tem a União Europeia tem feito tudo aquilo que pode, mas porque tem a liderança da Angela Merkel. Quem tem sido a líder da União Europeia, sem dúvida nenhuma, com uma colaboração muito grande da Comissão, que se tem portado bem. A União Europeia tem funcionado porque a chanceler alemã tem feito a União Europeia funcionar. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a União Europeia está perante um dilema existencial neste momento, do meu ponto de vista, que é a sua relativa fraqueza num sistema internacional que está a mudar. E a União Europeia tem feito algumas escolhas, do meu ponto de vista erradas, mas é só do meu ponto de vista, mas que, acima de tudo, indiciam uma grande desorientação relativamente ao futuro da Europa enquanto ator internacional. E esse é o ponto que vamos falar agora. Exatamente, isso é uma coisa que é importante. Eu vejo uma Europa muito eficaz no plano interno, digamos assim, ou pelo menos, quer dizer, na questão das vacinas, eu não sei se a eficácia tem sido extraordinária, mas tem havido efetivamente uma tentativa
que, mais uma vez, quer dizer, nós temos limitações relacionadas com os laboratórios e até, quer dizer, e até a União Europeia tem sido surpreendentemente protecionista nesse aspecto, mas não vejo um grande sucesso no plano externo. Aliás, vejo uma grande desorientação no plano externo e isso preocupa-me de alguma maneira. E é justamente isso, é essa também a provocação que o Politico Europe faz. Politico Europe fez um artigo onde pegava nas palavras de Ursula von der Leyen, que dizia: "The United States is back, we are ready." Portanto, os Estados Unidos estão de volta e nós estamos prontos. E a pergunta do Político é: prontos para o quê? Portanto, o que é que isto significa do parte da União Europeia, ou qual vai ser as diretivas que a União Europeia vai querer fazer com os países, não é? com os demais governos, e como é que isso vai ter implicações, nomeadamente no caso português. Eu acho que Portugal, não digo para já, mas se calhar num prazo talvez de 10, 20 anos poderá ser uma peça interessante, não vou dizer importante ou crucial no tabuleiro de xadrez, mas acho que vai ser uma peça importante no tabuleiro de xadrez, porque se nós estamos alinhados com a União Europeia, se nós estamos alinhados com a NATO e, portanto, consequentemente estamos alinhados com os Estados Unidos da América, como é que nós vamos conseguir coabitar com a China, que vai detendo cada vez mais das nossas empresas e dos nossos valores internamente. Por isso é que eu digo que Portugal pode, não estou a dizer que Portugal vai ser quem vai, o fiel da balança, não digo isso, mas vai ser uma peça importantíssima de vermos isso. Se calhar vamos ver Portugal na cena internacional como víamos nos anos 60, 70, quando a ONU queria que Portugal libertasse do Império e Portugal dizia que não. E, portanto, não sei o que é que vamos ver daqui para a frente, mas veio-me assim estas memórias, não está, aqui a minha pele, aqui visto a pele de analista político, visto a pele de historiador, faz-me lembrar um pouco este clima que poderemos vir a viver. Portanto, a Europa está pronta, mas está pronta para o quê, professora? Qual que acha que vai ser isto? Bater o pé à China, que detém algumas empresas dentro da própria Europa, mas está distante, ou bater o pé à Rússia, que está neste momento com um certo nível de contestação interno, portanto também vamos ver o que é que esta questão do Navalny vai dar para Putin, e o que é que nós fazemos com a Rússia, por exemplo, que é a nossa vizinha aqui. Mais uma vez, eu não sou especialista na União Europeia, mas eu posso dar 2 ou 3 exemplos que me parecem que são importantes. O primeiro é a União Europeia ter assinado um acordo com a China relativamente à preferencialidade das empresas europeias em solo chinês. Quando Biden ainda não tinha tomado posse. E isso é um péssimo sinal relativamente aos Estados Unidos e à aliança e à recuperação da aliança transatlântica. Essa é uma questão. A segunda questão é, como se sabe, há 2 ou 3 dias, o Joseph Borrell, o ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, foi encontrar-se com o Lavrov na Rússia e foi humilhado. Portanto, eu não sei de que forma é que se pode ter relações com a Rússia com este tipo de posição que a Rússia toma permanentemente relativamente à União Europeia, especialmente agora que a Rússia está a ver que os Estados Unidos estão a tentar refortalecer a aliança com a Europa. Em relação aos Estados Unidos, nós ainda não sabemos exatamente qual é a resposta da Europa. Sabemos que Joe Biden sim está a fazer um esforço muito grande de reaproximação à Europa. Agora, há aqui uma coisa que é inescapável, que é os Estados Unidos, quer dizer, quer no manifesto de campanha, quer no primeiro discurso sobre política externa, quer no telefonema que Joe Biden fez ao seu homólogo russo,
os Estados Unidos foram muito claros em duas coisas, em que a Rússia e a China são inimigos dos Estados Unidos, são adversários dos Estados Unidos, e que os Estados Unidos não vão permitir que a Rússia e que a China ponham, digamos, os Estados Unidos em questão, os Estados Unidos e os seus aliados em questão, e foi muito claro na questão de que quer recuperar as suas alianças, especialmente as suas alianças com democracias. Isto coloca um dilema à Europa, porque assim, a Europa tem usado duas expressões que usa muitas vezes, que é uma que esta é a comissão mais geopolítica de sempre, depois tem que ser, porque o sistema internacional é um sistema internacional que obriga qualquer ator internacional a ser geopolítico neste momento, e outra é que a Europa tem que ser autónoma estrategicamente, mas isso quer dizer tudo e não quer dizer nada. E a verdade é que a Europa é dependente destes países todos por algum motivo, é dependente dos Estados Unidos para assegurar a sua segurança, porque a Europa não tem forças armadas autónomas capazes de parar um ataque, seja ele, venha ele de onde vier. A Europa é dependente dos combustíveis fósseis e do gás natural que vem da Rússia, ainda que a Europa esteja apostada numa economia verde, mas provavelmente o que essa economia verde vai fazer é que a Europa deixe de ser dependente da Rússia e passe a ser dependente da China para os minerais que são precisos para as energias limpas, mas pronto, mas isso é um assunto que iremos ver daqui a uns anos, e é dependente da China pela razão que o Cláudio referiu, é que não só Portugal, mas a Grécia e de alguma forma os países mais pobres europeus venderam assets internacionais muito importantes à China, que faz com que a China tenha um grande ascendente, que até agora, a verdade é que até agora não usou, mas que pode usar em qualquer momento, relativamente a esses países, portanto, indiretamente relativamente à União Europeia. Portanto, as dependências europeias neste momento são múltiplas, portanto, não há autonomia coisíssima nenhuma. Essa autonomia a haver tem que ser construída muito aos poucos, porque nós não temos capacidade de assumir uma autonomia de um dia para o outro. E ser geopolítico implica fazer um conjunto de escolhas no sistema internacional que se está agora a desenhar e que a Europa parece às vezes querer e parece às vezes não querer fazer. Porque se a Europa quer ser um verdadeiro aliado dos Estados Unidos, que é aquilo que eu acho que deveria ser a escolha europeia, porque apesar de tudo, temos pelo menos 4 anos pela frente de algum alívio que nos permite pensar estrategicamente enquanto dependemos de alguma maneira do nosso aliado que só nos falhou na era Trump, não é? E que pode vir a falhar daqui a 4 anos se algum republicano trumpista ou se o próprio Trump for eleito. Mas eu não vejo que a Europa tenha uma grande escolha em relação ao seu posicionamento estratégico neste momento. Ou escolhe ser aliada dos Estados Unidos, e aí faz parte da aliança das democracias que o Joe Biden quer construir, ou então sujeita-se a mais 4 anos de profunda desorientação, que foi o que nós vimos na Europa nos últimos 4 anos. A Europa nos últimos 4 anos foi uma profunda desorientação do ponto de vista político e da política externa. Quer dizer, eu disse num programa de televisão uma coisa que eu penso que continua válida, que é: a Europa sabe cooperar, a Europa não sabe competir. Também disse aqui no podcast Conversa. Pronto, e nós estamos num momento internacional em que nós precisamos de saber competir. E a única forma que nós temos de competir neste momento é com aliados, porque nós sozinhos não temos capacidade para competir, só temos capacidade de competir com aliados, e temos que fazer escolhas, porque, quer dizer, nós não podemos
um dia ser os melhores amigos dos Estados Unidos e no dia a seguir assinar um acordo que nos torna aliados preferenciais da China do ponto de vista económico. Porquê? Porque os Estados Unidos, uma das coisas que os Estados Unidos precisam é de um grupo de países suficiente para, de alguma maneira, mudar as regras económicas internacionais que, efetivamente, e o Trump tem toda a razão, tem favorecido a China, que na Organização Internacional do Comércio continua a ser tratada e a ter as regalias de um país em vias de desenvolvimento, quando os países europeus e norte-americanos têm regras muito mais estritas de comércio. E sem a ajuda da Europa e de alguns outros países, como eventualmente a Índia, a Austrália, o Canadá, seja o que for, os Estados Unidos não têm a capacidade de mudar essas regras. E, portanto, a Europa tem que escolher. Exato. A questão é mesmo essa, não é? E, portanto, nos próximos anos vamos assistir a um combate ali no sudeste asiático interessante, ou sul asiático interessante, logo à cabeça as próprias tensões que estão a começar a existir cada vez mais na fronteira da China com a Índia, né? Portanto, aí depois também vai ter que se escolher o que é que nós queremos também, não é? De claro é que nós vamos ficar nesse hipotético conflito. Eu acho que a escolha já está mais ou menos. É assim, nós, como sabe, vamos ter uma cimeira União Europeia e Índia em maio, aqui em Portugal. É uma das grandes bandeiras da presidência portuguesa. Mas eu acho que Portugal conhece mal a Índia do ponto de vista, digamos, dos valores indianos. E eu acho que essa cimeira já está, digamos assim, já está marcada negativamente pelo acordo que a presidência alemã assinou com a China. Acho que os indianos são um povo que não reage bem a esse tipo de... Quer dizer, então nós temos uma cimeira marcada para tentarmos tornar-nos um parceiro privilegiado da União Europeia. E antes disso, a União Europeia, meia dúzia de meses antes, assina um acordo com a China no fundo, de criação de uma relação preferencial. Não estou certa que a Índia venha com a mesma boa vontade que viria. Noutras condições. Sim. Sim. Acaba por... é sempre muito bizarro, não é? Portanto, e que a Índia... pronto, temos aqui isto acaba também por ser uma coisa diferente, irmos agora juntarmos com a Índia sem a Inglaterra, não é? Por razões óbvias. Eu não sei. Dos acordos. Eu não sei, a Índia é um país muito peculiar que eu tive a sorte de, durante uma fase da minha vida, estudar e passar uma longa temporada. E eu acho que a Índia não é tão dependente da Inglaterra. Acho que se há um país que verdadeiramente sempre tentou ser autónomo estrategicamente, esse país é a Índia, até através do movimento dos não alinhados, que valeu muitas agruras à Índia, às vezes não por escolha da Índia, mas por escolha de terceiros, porque em 58, salvo erro, os Estados Unidos fizeram um acordo com o Paquistão por causa da Guerra Fria, e a Índia ficou de fora e acabou por ser a única democracia a ter uma aliança com a Rússia, de que foi dependente até ao fim, com a Rússia não, com a União Soviética, de que foi dependente até ao fim da Guerra Fria, porque na verdade as outras democracias não lhe ligaram nenhuma, a verdade é essa. E portanto a Índia é um país, por um lado, cheio de ressentimentos relativamente ao Ocidente, porque foi um país que escolheu ser uma democracia num contexto muito desfavorável e que conseguiu manter o seu estatuto de democracia durante 70 anos contra tudo e contra todos, apesar de ser uma democracia diferente das democracias ocidentais. E, portanto, há um grande ressentimento na Índia relativamente ao não reconhecimento do esforço indiano para manter a democracia viva e saudável dentro do possível, não é? Uhum.
E há um grande ressentimento indiano em relação a isso, e há um grande ressentimento indiano em relação aos Estados Unidos por uma série de acontecimentos históricos. Desde logo, porque os Estados Unidos não se empenharam na independência da Índia, apesar da Índia se ter empenhado na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Desde logo, pelo tal acordo com o Paquistão, que é o arqui-inimigo da Índia, desde 1958. Depois, por causa da renovação desse acordo a seguir ao 11 de setembro, a Índia também, digamos assim, ficou muito ressentida por ficar de fora. A Índia também ficou muito ressentida, por exemplo, com a administração Obama, porque a administração Obama resolveu pôr no mesmo pacote a Índia, o Paquistão e o Afeganistão, enquanto a Índia, e com razão, considera que é um país com características totalmente diferentes dos outros países e que não merece diplomaticamente ser tratada assim. Portanto, há um grande ressentimento da Índia em relação ao Ocidente, que principalmente o presidente Modi tem muita vontade de ultrapassar, porque o presidente Modi é mais pragmático que os seus colegas do Congresso, que foi o partido que dominou a Índia até há muito tempo. Para quem nos está a ouvir, o presidente Narendra Modi é do BJP, que é o Partido Nacionalista Hindu. Portanto, o Partido Nacionalista Hindu tem menos amarras, digamos assim, aos ressentimentos nehruvianos que vêm desde a altura do Nehru e do Gandhi, e, portanto, tem tentado abrir a Índia, nomeadamente ao Ocidente, até para se defender da China, e tem-se tentado aliar. Por exemplo, existia na altura do Trump, nós estamos sempre a dizer mal do Trump e com razão, não é? Mas havia na altura do Trump, eu não sei o que é que o Joe Biden está a pensar fazer em relação a isso, mas havia um grupo de países que era o Quad, que incluía os Estados Unidos, a Índia, a Austrália, o Vietnã, a Coreia do Sul, o Japão e a Nova Zelândia, salvo erro, eram estes 7 países que se juntaram, por um lado, para se ajudarem a aliviar-se do coronavírus e a ajudar a recuperação económica uns dos outros no pós-coronavírus, mas que já estavam a fazer exercícios no Mar do Sul da China. E isso é, digamos, um sinal muito importante da parte da Índia de que está disposta a ter alianças com o Ocidente. Esta cimeira, o Índia, também é um sinal muito forte da Índia que se quer abrir ao Ocidente. Agora, o Ocidente tem que perceber a Índia. E uma coisa em que o Ocidente tem falhado sucessivamente, é nessa tentativa de compreender a Índia. Os indianos são, vamos pôr isto de uma maneira muito prosaica, um povo muito sensível. Tem umas elites muito sensíveis. Uhum. E qualquer coisa que o Ocidente faça que favoreça a China, que favoreça os inimigos da Índia, é visto, especialmente as não-democracias, é visto como um golpe que a Índia recebe do Ocidente. E, portanto, se o Ocidente quer conquistar a Índia para si, eu acho que o Ocidente devia fazer isso, e estou convencida que o Joe Biden, na sua ideia da Cimeira das Democracias, a Índia tem um lugar especial, tem que ter, porque a Índia é a maior democracia do mundo. Uhum. Nós temos efetivamente que começar a compreender como é que a Índia funciona. E eu não vejo isso a acontecer no Ocidente, por enquanto. Acha que a Kamala Harris pode ter uma palavra a dizer? Isto porque, pronto, foi sempre falada das suas raízes indianas e, portanto, essa parte cultural poderá ser, se calhar, a melhor interlocutora nessa parte, embaixadora. Não acho. Acho que a Kamala Harris é uma esperança completamente... Como é que eu hei de dizer? A Kamala Harris, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, representa a ala mais radical do Partido Democrata. E a ala mais radical do Partido Democrata é uma ala que é tendencialmente isolacionista. Uhum. E, portanto, não me parece que a Kamala Harris seja a interlocutora essencial para criar laços com a Índia.
Acho que tem que ser uma coisa de... Se bem que eu compreendi a Índia, que eu estudei, eu acho que as coisas têm que acontecer ao mais alto nível. Ou seja, Kamala Harris apenas preenche a cota, por assim dizer, das minorias e não irá trabalhar em prol do país das minorias, por assim dizer, não é? Não faço ideia o que é que vai acontecer à Kamala Em prol no Harris. sentido, em comunicação. Não faço ideia o que é que vai acontecer à Kamala Harris, porque o vice-presidente, no fundo, tem o papel que o presidente lhe quer dar nos Estados Unidos. Pode ser uma pessoa muito próxima do presidente e com muita influência no presidente e com algumas incumbências. Por exemplo, Mike Pence era um vice-presidente importante, com algumas incumbências muito importantes. O Donald Trump, digamos, confiava bastante nele. Portanto, a Kamala Harris vai ser... Porque um vice-presidente nos Estados Unidos pode ser o braço direito do presidente ou pode ser um corta-fitas. E nada mais do que isso. E nós ainda não percebemos verdadeiramente o que é que a Kamala Harris é para o Joe Biden. Pois é isso, é que andámos todos, por assim dizer, todos, salvo seja. Eu não andei entusiasmada, não. Não era isso, não era isso. Entusiasmar com facilidade. Não, mas não era a questão do entusiasmo, mas andávamos assim a especular, eventualmente, a hipótese de Biden não terminar o mandato, ser ela a assumir a presidência, para depois vir ela a ser, recandidatar-se, ou melhor, desta vez recandidatar-se a tudo isso, não é? Portanto, é possível. Ainda está tudo muito em aberto, mas já andamos com essas teorias há algum tempo. Ouvir essas teorias. Há uma coisa que é certinha, que é, sendo ela a vice-presidente do Joe Biden, vai ter alguma muito mais visibilidade do que qualquer outro eventual candidato às primárias democratas, se o Joe Biden não quiser concorrer, e vai ter com certeza o endorsement do Joe Biden. Portanto, ela será com certeza uma candidata com algumas vantagens à partida, não porque é incumbente, mas porque é a coisa mais parecida com um incumbente que os democratas vão ter. Portanto, isso é uma possibilidade absolutamente verdadeira. Agora, o que eu acho é que a Kamala Harris tem sido muito mal interpretada na Europa, porque, no fundo, o que acontece a maior parte das vezes é que os tickets são feitos. Porque é que o John McCain, por exemplo, que era um conservador moderado, que tinha um peso enorme no partido, vai escolher a tonta da Sarah Palin, que é uma Tea Partier do Alasca, para ser sua vice-presidente. Porque os tickets são escolhidos, regra geral, para aliciar uma parte do eleitorado que à partida não adoraria votar naquele presidente. E eu acho que a Kamala Harris é um exemplo clássico disso. A Kamala Harris é escolhida porque é preciso entusiasmar os votantes do Bernie Sanders, da Elizabeth Warren, os fãs da Ocasio-Cortez e das meninas do Quad, do Squad, também se chama Squad, a votarem no Joe Biden, que é aquele centrista sem graça nenhuma que esse eleitorado à partida rejeita. E esse eleitorado é o eleitorado mais mobilizado neste momento nos Estados Unidos. E, portanto, era preciso alguém que os representasse. Depois, a forma como a Kamala Harris é apresentada ao mundo é outra coisa. Mas ela não deixa de ser a senadora, isto é o título que os senadores lhe davam, era a senadora mais feroz do Senado nos últimos 4 anos. Portanto, a Kamala Harris é uma radical dentro do Partido Democrata. Primeira vez que isso, por assim dizer, ou seja, isso não é noticiado, não é? não vende. Eu já disse isto mais do que uma vez. Sim, mas pronto, de forma geral... Mas acho que muitas vezes é importante as pessoas olharem, quer dizer, para isso é que servem os académicos, no fundo, é para olhar para além das aparências. E é isto que a Kamala Harris é. E não sei se é bom, ela vir a ser presidente dos Estados Unidos daqui a 4 anos, se isso acontecer. Sim. Precisamente por estas razões. Eu não tenho nada contra a senhora, aliás, ela ainda não fez nada, portanto eu ainda não tenho razão nenhuma para ser contra ou a favor. Agora, este é o perfil dela. O perfil dela não é ser afro-americana.
nem ter nem ter pai jamaicano e mãe indiana. O perfil político dela é estar na ala esquerda do Partido Democrata. E lá está, e é esse invólucro que nos é vendido, e ainda bem que disse essa parte dos académicos, porque é isso, a mim não me interessa estar aqui a discutir política americana com um político qualquer da Assembleia da República Portuguesa, porque obviamente tem os seus vieses, e portanto eu gosto de falar com académicos, não é? Portanto, olhar sempre isto para a parte académica, que eu acho que, infelizmente, também por culpa de muitos académicos, que fazem bandeira e fazem medalha de dizer eu recusei de estar no programa XYZ. Infelizmente existem esses. Não desligue. Não desligo. Tenho o número de telefone deles, mas não desligo. Portanto, quer dizer, acho que isto é uma estupidez e acho que prejudica todos nós que fazemos parte da academia. Nós também. Sim, mas é isso. O nós, para mim, eu concebo o académico, quase toda a gente que faz parte do mundo académico e desenvolve conhecimento, que desenvolve formas de pensar diferente e gosta de aliciar que se pense e que se reformule as coisas, porque lá está, eu aqui no podcast Conversa nunca procurei fazer um género de doutrinação, mas sempre de levantar as questões, e se, claro. E isto, e aquilo, pensem vocês, claro, e tirem as conclusões, e por isso é que eu tão depressa num episódio sou bloquista, noutro já sou o número 2 do Chega, e eu não passo nada mais nada menos do que um centrista moderado, por assim dizer, alguém que gosta de estar no meio. Exato, é esse o espaço que eu gosto de ocupar, portanto sempre me assumi aqui como um centrão, e portanto há coisas que eu gosto à esquerda, coisas que eu gosto à direita, e portanto procuro que isso não me tolhe do pensamento, porque lá está, tem aqui livros de todo lado. Acima de tudo é isso, quer dizer, é termos uma visão, não termos uma visão em túnel e termos uma visão mais ampla daquilo que se está a passar, não é? É isso que temos que fazer, que tentar aprender e buscar beber um bocadinho de todos os lados. Agora, a verdade é essa, e eu já disse isto na RTP, por exemplo, para grande surpresa da jornalista, mas a jornalista também não me perguntou porque é que eu dizia isso. Portanto, enfim, quer dizer, cada um faz o seu trabalho melhor que pode. Exato, e pronto, é isso, uma coisa é estarmos com um jornalista, vamos dizer, generalista, e aqui não interpreto isto como crítica, eu sei que critico bastante o jornalismo, mas não é aqui o caso. Uma coisa, nós estamos com um jornalista generalista, outra coisa é estarmos às vezes com algum jornalista que tem um programa próprio, não é? Portanto, claro, que se calhar, isso faz toda a diferença. Imagino que se calhar as suas conversas com o Pedro Pinto fossem umas conversas, se calhar o Pedro Pinto conseguia-lhe fazer esse tipo de tentar buscar porque é que disse isso, etc, não é? E, portanto, sim. E aquela frase que tinha dito há pouco de a Europa sabe cooperar, mas não sabe competir, foi justamente no programa do Pedro Pinto, as conversas globais. Enfim, eu tenho uma boa memória. e, enfim, como geek da política, lembro-me sempre disso. Professora, estamos aqui a terminar e para mim é um gosto imenso tê-la cá sempre, portanto é mais que bem-vindo, desde que a agenda nos permita, não é? Porque cada um de nós tem as suas agendas mais complicadas e às vezes não é possível conciliar, mas acho que é sempre uma voz mais que válida para estar aqui, portanto agradeço também a sua permanência aqui no podcast Conversa e tenho muito gosto. E esperemos, eventualmente, porque não fazer assim, não uma reserva, mas uma pré-reserva, para estarmos, quando for os 100 anos, não, 100 dias de Joe Biden, poderemos também olhar e ver o que é que nós dissemos aqui, se existe alguma coisa que já ficou invalidada. À cabeça a questão o objetivo que ele tem das 100 milhões de vacinas, que já tem sido o número a ser reduzido pela própria administração, mas ver o que é que daqui a uns tempos, portanto, mais daqui a 3-4 meses, por aí, portanto, quando estivermos em abril, maio, assim no género, falarmos outra vez e vermos o que é que Biden fez. E pronto, aí em maio também já teremos essa tal, se for em maio, já teremos a tal conferência europeia com a Índia, não é? Foi para maio, não é? Portanto, teremos isso também, e esperemos que em maio já estejamos num processo de desconfinamento e que tenhamos também bons números de vacinação pela Europa fora e pelo mundo de fora também. Esperemos que sim. É isso. Muito obrigada pelo convite, eu gosto sempre muito de vir aqui conversar. Muito obrigada a todos que nos ouvem.
E é um gosto sempre ter. Eu tenho a sensação que os podcasts são formatos que são ouvidos pelos mais jovens, e quem me conhece sabe que eu tenho muito gosto em falar para audiências enfim, que tenham vontade e tempo e disponibilidade para pegarem um bocadinho do seu dia e ouvirem qualquer coisa um bocadinho mais densa, ainda que eu tente falar da forma menos densa possível. Sim. Porque também acho que quanto mais pessoas nós conseguirmos que nos ouçam e que nos entendam, melhor é para nós. E portanto tenho sempre muito gosto em voltar. Muito bem. Para mim é um gosto também voltar. E obrigada pelo convite mais uma vez. Ora, essa será sempre feito. E, portanto, caros ouvintes, vocês sabem, ficamos então assim conversados sobre aquilo que é estes dilemas, este futuro incerto que Joe Biden e o mundo têm pela frente. E, portanto, já sabem, se eventualmente saírem, usem a máscara, ok? It's a deal, ok? The deal is this. Portanto, é um pouco isso. Procurem respeitar ao máximo, porque, como eu costumo dizer, é sempre preferível termos pedras para atirar do que telhados de vidro para quebrar. E, portanto, eu procuro fazer a minha parte também. Muito cuidado. É isso. E, portanto, para que estejamos cá e para que possas continuar a ouvir também este podcast, às vezes tu quiseres, onde e quando for. E, portanto, como eu costumo dizer, e tu já sabes de cor, e a professora também sabe de cor, até lá tenham boas conversas e já agora, boas leituras e estudos. Um abraço.